Olá, meu nome é Quitéria Feitosa, sou professora de História. E agora nós vamos ver a aula do 8º ano que vai falar sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos 18 e 19. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e como o uso das máquinas. A Revolução Industrial foi um processo de grande avanço tecnológico que marcou o desenvolvimento da indústria moderna no século XVIII. Foi responsável por grandes alterações nos processos produtivos, de mercadorias e nas relações de trabalho da época. Consolidou o capitalismo. É interessante notar que alguns fatores antecederam a Revolução Industrial. Entre eles, foi a expansão marítima. Durante a expansão marítima, vários países começaram o transporte e consumo e compra de mercadoria. Portugal, Espanha, Inglaterra. É interessante notar que a Inglaterra ela se tornou uma potência marítima e comercial. Dentro da Inglaterra também aconteceram algumas revoluções e também guerras, vamos dizer, civis dentro da própria Inglaterra, que contribuíram para quê? Mudanças políticas e econômicas. Essas mudanças políticas e econômicas fizeram ascender na Inglaterra a burguesia, que antes não participava da política, agora ela conquistou esse direito. A gente vai observar que a Inglaterra ela é o país pioneiro no processo de desenvolvimento tecnológico e industrial, que marcou a Revolução Industrial. A ascensão da burguesia ao poder a partir da Revolução Gloriosa de 1688, a acumulação de capital pela burguesia inglesa permitiu investir no desenvolvimento industrial. As leis de cercamento possibilitaram o aumento e disponibilidade de mão de obra em abundância da lã como matéria-prima e grandes reservas de petróleo. Um dos produtos que mais deu lucro na Inglaterra foi a produção de lã. Para produzir a lã, o governo da Inglaterra criou a lei dos cercamentos. O que era isso? O governo começou a se apropriar das terras comunais, onde vários servos e trabalhadores usavam há milhares de anos para plantar, para a agricultura, para plantar, para colher e criar animais. O governo se apropria dessas terras, expulsa esses servos, esses camponeses de suas terras, cerca essas terras para criar ovelhas, que eram o principal produtor de lã. Sem ter o que fazer, trabalhar e como comer e viver, uma grande massa de camponeses que foram expulsos de suas terras vão se dirigir para as cidades em busca de trabalho. Até a metade do século XVIII, o sistema de produção de tecidos ingleses era artesanal e os tecelões trabalhavam em casa, ou seja, os artesãos. Esses artesãos eram donos das ferramentas que usavam, conheciam as técnicas de trabalho e dominavam todo o processo de produção das mercadorias. A partir da segunda metade do século XVIII, contudo, essa situação se alterou. O sucesso comercial dos tecidos ingleses incentivou o desenvolvimento de máquinas para otimizar a produção, e burgueses com recursos financeiros passaram a contratar pessoas para trabalhar nas fábricas. Isso vai ter uma consequência. Primeiro, os camponeses são expulsos de suas terras, vão em busca de trabalho na cidade. Por outro lado,
os tecelões e artesãos, que antes tinham pequenas oficinas, onde trabalhavam, produziam seus próprios produtos, agora estão concorrendo com os produtos fabricados nas fábricas. Isso vai fazer com que esse trabalhador agora não tenha poder de concorrência com as fábricas. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai oferecer a sua força de trabalho em troca de um salário. Na fábrica, cada trabalhador executa apenas uma etapa do processo produtivo. Como cada um se especializava em uma só função, havia grande economia de tempo e a produtividade era bem maior. Ou seja, produziam-se mais mercadorias em menos tempo. Exigia-se do trabalhador dedicação total ao longo de muitas horas, e as ferramentas pertenciam ao dono da fábrica, o capitalista. Em troca de pagamento, os trabalhadores entregavam sua força de trabalho ao capitalista. Assim, muitos artesãos passaram a ser operários. A situação dos operários não era fácil. Milhares de pessoas foram para as cidades. Lá, os lugares para morar eram cortiços, principalmente aos operários da fábrica. Esses cortiços, eles foram construídos próximo às fábricas. Por quê? Porque para o industrial, o capitalista, o dono, do dinheiro e também dos meios de produção e das ferramentas, tempo era dinheiro. Por isso, muitas pessoas iam trabalhar. Na verdade, não só homens, mas mulheres e crianças. Tinham uma jornada de mais de 16 horas por dia. Nas fábricas inglesas, existia perigo por todos os lados. Era insalubre a vida desse trabalhador. Além disso, moravam em casas que não tinham nem esgoto, não tinha ventilação. Muitos adoeciam e morriam. Por isso, se você observar aqui, nós vamos ver de um lado uma indústria têxtil. Aqui você vai ver que tem crianças e mulheres trabalhando. E do outro lado, nós vamos ver a mina de carvão. Uma das coisas que ajudou, uma das descobertas, que ajudou a impulsionar a Revolução Industrial na Inglaterra foi a descoberta do motor a vapor. Um dos equipamentos fundamentais para o desenvolvimento das fábricas na Inglaterra foi o motor a vapor. Ele era movido a vapor comprimido, resultante da ebulição de água, o que garantia o movimento de rodas e de engrenagens. Esses motores a vapor foram utilizados em máquinas, e essas máquinas foram utilizadas nas fábricas e indústrias na Inglaterra. Por exemplo, uma das máquinas que a gente vai ver aqui, em 1781, o engenheiro James Watt patenteou um motor a vapor extremamente eficiente, que seria definitivo para consolidar o sistema fabril, a produção nas fábricas. Também foram desenvolvidas técnicas de metalurgia, cada vez mais sofisticadas, o que propiciou a construção de ferramentas e caldeiras de ferro muito resistentes. Possibilitou a utilização de máquinas a vapor mais potentes na produção industrial. Aí nós vemos no exemplo a máquina criada por James Watt. Nessa primeira revolução, a gente vai ver que, primeiro, com o motor a vapor,
as máquinas eram de madeira. Depois eles vão aprimorando isso com a descoberta que a gente viu aí do ferro. No início do século XIX, a máquina a vapor começou a ser utilizada nos meios de transporte. Data de 1807, o primeiro barco a vapor. Em 1825, na Inglaterra, o engenheiro George Stephenson conseguiu construir a primeira estrada de ferro. Com o barco a vapor e as estradas de ferro, o tempo das viagens diminuiu, o custo de transporte baixou e aumentou ainda mais o volume de transporte de mercadorias e de pessoas a longa distância. As transformações econômicas e tecnológicas e sociais ocorridas na Inglaterra entre o período de 1750 e 1830 foram tão intensas que esse período ficou conhecido como Revolução Industrial. Realmente, na Inglaterra, nunca houve, né, uma expansão tão grande, uma descoberta tão grande de novas tecnologias e meios de transporte. As distâncias foram diminuídas com o transporte marítimo através do navio, barcos a vapor e por terra com a invenção da locomotiva, ou seja, os trens. Com isso também foi criado as estradas de ferro. A gente vê aí na figura de um lado um barco e do outro uma locomotiva, a primeira, né, o modelo de locomotiva a vapor. Expansão do modo de produção industrial. A Revolução Industrial ela não ficou restrita à Inglaterra. As instalações de indústrias também ocorreram em outras regiões europeias, que tinham tradição manufatureiras e reservas de minério, de ferro e de carvão. Foi o caso do Vale do Ruhr, na Prússia, atual Alemanha, da Bélgica e do norte da França. Esses locais sofreram grandes transformações desde as primeiras décadas do século XIX, sobretudo em razão do desenvolvimento de usinas de produção de ferro, ferrovias e fábricas e do surgimento da classe operária. Alguns países não se industrializaram. Foi o caso de Portugal, da Espanha e a Índia, que perdeu, né, era uma grande produtora de tecidos, né, principalmente de tintura e tecidos, e praticamente acabou com a concorrência dos ingleses, acabou com isso. Então, o que era que esses países que não se industrializaram faziam? Eles forneciam matéria-prima para os países industrializados e compravam mercadorias industrializadas desses países. Os países industrializados e não industrializados. Cidades como Paris, França, Berlim, Prússia, que hoje é a Alemanha, passaram por processos semelhantes aos ocorridos nas cidades inglesas de Londres, como Liverpool e Manchester. Receberam um grande número de imigrantes vindo do campo e cresceram em população e em desenvolvimento tecnológico. A eficiência da produção industrial provocou a crise do sistema artesanal em todo o mundo. Em países como Índia, Portugal, Espanha, pequenas manufaturas desapareceram ou faliram por causa da concorrência com os produtos ingleses. Bom, essa primeira fase, né, da Revolução Industrial foi muito importante, principalmente porque surgiu, né, a classe da burguesia e do operariado. Vamos observar que o operariado começa a trabalhar nas fábricas usando a sua força de trabalho em troca de um salário. Não eram dadas garantias trabalhistas nessa época. E a gente vai observar que com o tempo essa classe de operário vai entrar em confronto com o capitalista. Por quê? Porque queriam diminuir sua jornada de trabalho e queriam melhores salário e qualidade de vida. Mas isso é assunto para uma outra aula.
Por enquanto, nós vamos agora verificar o que aprendemos no exercício. O exercício questão 1. Que país foi pioneiro na Revolução Industrial? Resposta: a Inglaterra. Questão 2. Leia as questões abaixo e assinale a que está errada. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceu na Europa nos séculos 18 e 19. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e o uso das máquinas. B. A Revolução Industrial foi um processo de grande atraso tecnológico que marcou o desenvolvimento das indústrias modernas no século XVIII. C. A Revolução Industrial foi responsável por alterações no processo produtivo de mercadorias e nas relações de trabalho da época. Claro que a resposta certa é a questão B. A Revolução Industrial ela foi um avanço tecnológico e não atraso. Próxima questão. A questão 3 pergunta: qual produto era mais procurado pela indústria têxtil inglesa? Resposta: a lã. 4. A criação de ovelhas para a produção de tecidos de lã tornou-se uma das principais atividades na Inglaterra no século XVII. Sobre essas atividades, é correto afirmar: a criação de ovelhas não acarretou mudanças nas cidades inglesas, porque a lã era transformada em tecidos nas manufaturas instaladas nas propriedades rurais. B. A burguesia inglesa foi o principal grupo a dedicar-se à criação de ovelhas, enquanto a nobreza era responsável pela fabricação de tecido. C. Pequenos camponeses e poceiros foram expulsos do campo com o cercamento das terras e migraram para as cidades em busca de emprego nas fábricas, passando a viver em condições precárias. Então, a resposta é a questão C, né? Os burgueses, os pequenos camponeses, burgueses foram expulsos de suas terras e tiveram que realmente migrar para a cidade em busca de trabalho. Eu só queria acrescentar mais uma coisa. Os nobres foi quem fizeram o cercamento, criaram a lei de cercamento. E os burgueses foram as pessoas que criaram as fábricas, as indústrias. Próxima questão. A questão 5. A Revolução Industrial favoreceu o desenvolvimento do, questão A, iluminismo, B, capitalismo, C, absolutismo. Claro que a resposta correta é o capitalismo, foi favorecido com a Revolução Industrial. 6. Com a consolidação do capitalismo, formaram-se dois novos grupos sociais. Quais são estes grupos? A. Burguesia industrial e operariado. B. Pobres e ricos. C. Burgueses e fazendeiros. A resposta correta é a letra A. A burguesia industrial e o operariado, ou seja, os trabalhadores. Questão 7. Quais os dois tipos de transportes que foram fundamentais para a Revolução Industrial? A questão A. Transporte marítimo, navios a vapor, e transporte ferroviário, locomotiva a vapor. B. Transporte aéreo, aviões e helicópteros, e transporte ferroviário, locomotiva a vapor. A resposta correta, claro, é a questão A, né? Foram os transportes marítimos, barco a vapor, e o ferroviário, os primeiros trens, né, a vapor. Essa é a resposta correta. A próxima questão é a 8. A primeira Revolução Industrial se desenvolveu principalmente na Inglaterra, a partir do século XVIII. Entretanto, a partir do século XIX, a industrialização se expandiu para outros locais, que, somando aos novos desenvolvimentos tecnológicos, caracterizaram a chamada Segunda Revolução Industrial. Quais países abaixo não se industrializaram durante a Segunda Revolução Industrial no século XIX? A. França. B. Estados Unidos. C. Alemanha. D. Portugal. E. Japão.
Portugal é a resposta correta, não se industrializou. Espero que essa primeira fase da Revolução Industrial, né, ela foi mais baseada na indústria têxtil. Mas a gente vai ver que a partir da segunda fase da Revolução Industrial vai surgir o ferro, né, o dínamo e o aço. Isso vai ajudar, né, em novas tecnologias que vão aprimorar e aumentar mais o lucro da burguesia na segunda Revolução Industrial. Vimos que alguns países não acompanharam, como foi o caso de Portugal, e que outros países como Alemanha, Bélgica e França também acompanharam a Inglaterra nessa revolução. Várias invenções foram criadas na Revolução Industrial, mas isso também é um assunto para uma próxima aula. Gostaria de terminar a aula com uma frase de Machado de Assis: as ocasiões fazem as revoluções. Até mais.